Um assunto que é muito estudado, mas ainda é dúvida para muita gente. Você sabe usar direitinho o adipômetro na hora de fazer a avaliação antropométrica do seu paciente? Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas! Meu nome é Ju Toledo, eu também sou nutricionista e sou proprietária da Cook Tecnologia e Marketing, uma empresa que presta assessoria para estudantes de nutrição e para nutricionistas como vocês. E hoje, aqui no tutorial da Cook, nós vamos conversar sobre a melhor maneira de usar o adipômetro nas avaliações antropométricas. E esse assunto, apesar de ser bastante discutido, sempre gera alguma dúvida, porque assim, na faculdade a gente aprende muito pouco, a gente pratica muito pouco, né? A avaliação antropométrica. Sai inseguro, sai fazendo errado, sai cheio de dúvidas. Eu passei por isso também. Então, quando eu fui fazer o TCC de uma das minhas pós-graduações, eu tenho pós em nutrição esportiva e nutrição em saúde pública. Em uma delas eu comecei a comparar os protocolos de avaliação de percentual de gordura com bioimpedância. E fiz bastante avaliações. Ao longo de 7 anos atendendo, eu avaliei centenas de pessoas. E com a assessoria, com o nosso software que a gente tem para os nutricionistas, eu pude observar que essa é uma dúvida recorrente, tá? Inclusive eu trouxe aqui o adipômetro, a maioria conhece, já viu, mas não sabe muito bem como funciona. O adipômetro, existem vários modelos dele e ele tem uma mola com a pressão constante aqui e um relógio que marca a espessura da dobra cutânea. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente usa também na avaliação a fita, tá? Essa fita, ela tem que ser uma fita um pouco flexível e fininha para se encaixar nos segmentos corporais, para não ficar sobrando espaço na hora que você passa a fita na pessoa, tá? Então, com a fita a gente mede as circunferências ou perímetros corporais. E temos ainda o paquímetro, que nem todo mundo conhece. O paquímetro, ele é para medir o diâmetro dos ossos, tá? Então, você mede aqui, por exemplo, o diâmetro do punho, do joelho, do cotovelo, tá? E todas essas medidas são utilizadas na avaliação antropométrica para determinar peso muscular, peso gordo, peso magro, enfim, a proporção dos componentes corporais em cada um dos nossos pacientes. Então, hoje a gente vai falar basicamente de como usar corretamente o adipômetro. E a primeira dica que eu dou para vocês é que o mais importante é ter padrão. Existem vários protocolos em relação aos locais de tomada das dobras cutâneas, né, diferenças de pontos, até meio de circunferência, locais diferentes de sugestão para se medir a cintura. Mas o mais importante é você fazer e ficando cada vez mais craque e ter padrão. Se você, por exemplo, mede a cintura na menor circunferência, sempre use esse protocolo para fazer com todo mundo, ou pelo menos com aquele paciente repetir aquela maneira. Em relação às dobras cutâneas, é a mesma coisa. Sempre determinar os pontos corretamente para sempre ter padrão. Outra questão importante pouco observada é que o avaliador tem que estar com as unhas aparadas, curtinhas, tá? Ou então ele tem que ter muita prática para não machucar o avaliado, porque vai ter que fazer a dobra, tá? E às vezes a unha vai machucar. O avaliado tem que estar com a pele limpa, com a pele seca, sem cremes, tá? Para não escorregar. E essa avaliação não deve ser feita nem em pessoas obesas, nem em pessoas que a dobra seja muito grande, quando a medida der maior que 40, 42 milímetros de gordura, e também não deve ser feita pós-exercício ou em período pré-menstrual. Então, quando nós marcamos o ponto correto para ser feita a avaliação, nós tomamos uma dobra, que é uma camada dupla de pele, né? São os dois lados de pele de gordura. E como tem o ponto correto para ser feita a marcação, e o objetivo desse vídeo não é explicar os pontos anatômicos, mas a maneira correta de usar o adipômetro, a gente segura um pouquinho acima, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros acima do ponto marcado, e coloca o adipômetro exatamente onde está o X, tá? E esse adipômetro ele tem que entrar reto, ele não pode entrar oblíquo, virado, tá? Ele tem que ser exatamente reto, perpendicular à dobra. E a leitura é feita depois de 2, 3 segundos no máximo. E aí você tira o adipômetro e tira a mão. Como acontece um pouquinho de inchaço na hora que você aperta, pode inchar, o ideal é você fazer 3 medidas alternadas. Por exemplo, faz o tricipital, depois a bicipital, subescapular, em vez de fazer as 3 seguidas,
Tá? Então faz as 3 medidas alternadas e utiliza a média das 3 medidas, no caso as 3 do tríceps, as 3 do bíceps, descartando aquelas que dão muito discrepantes, que são as medidas com a medida maior do que 5% de diferença. Feitas as medidas, elas são jogadas em fórmulas que dão o resultado do percentual de gordura do seu paciente. Algumas fórmulas são diretas, tá, para o percentual de gordura, outras calculam a densidade corporal, e aí esse valor é jogado numa fórmula, na segunda fórmula que calcula o percentual de gordura, tá? Então, isso depende da proposta dos autores. Se é fórmula de Slaughter, por exemplo, já dá direto o percentual de gordura. Jackson e Pollock calcula a densidade corporal para depois você jogar em uma segunda fórmula. Então, depende de como foi feita a metodologia dos estudos, da população que foi estudada, se a fórmula é específica para adolescente, para adultos, para idosos, tá? Então, na hora de fazer essa avaliação, que serve de base para a orientação nutricional que você vai fazer, e que serve também de reavaliação, você precisa ter noção de qual população foi estudada, de onde surgiram aquelas fórmulas, tá? Então, nas planilhas da CUC a gente tem todo esse cuidado de qual foi a população estudada, qual a população referência para cada uma das fórmulas, tá? Se foi para um grupo de nadadores, ela não serve para pessoas sedentárias. Então, é preciso escolher essas fórmulas com cuidado para você ter fidedignidade na sua avaliação. Até terça!